A luz da tarde filtrava-se pelas janelas do edifício Jambaleia, mas no interior do apartamento, o clima era de pura impaciência. Arnaldo observava Dona Daisy com os braços cruzados, a testa franzida em um sinal claro de irritação. Ele perguntou se ela ainda não havia consertado o abajur, lamentando em voz alta que, se soubesse da demora, teria chamado faz-tudo. Dona Daisy, sem tirar os olhos dos fios e ferramentas, respondeu com sua voz característica que não adiantaria nada, pois o rapaz não passava mais por aquele andar. Segundo ela, ele se tornara evangélico e Copélia o convencera a ir para o mato. Arnaldo insistiu para que ela terminasse logo, lembrando que ela estava brigando com aquele objeto desde cedo. Dona Daisy, ofendida em seu orgulho técnico, rebateu dizendo que estava fazendo um favor e mostrando seus talentos de eletricista. Ela lembrou Arnaldo, com tom de superioridade, que fora ela quem montara a árvore de Natal do Jambaleia. Arnaldo sentiu um calafrio e implorou para que ela não mencionasse aquela árvore, classificando a inauguração como a coisa mais absurda que já vira. Ele narrou com horror o momento em que um urubu se chocou contra os enfeites energizados e foi eletrocutado. O trauma foi tamanho que a filha de Dona Helenice, do Bloco A, parou de falar após ver o urubu frito. Arnaldo concluiu que, se aquele fosse um país sério, tal evento resultaria em cana. Ignorando as críticas, Dona Daisy anunciou que estava pronto e pediu para Arnaldo plugar na tomada. O resultado foi imediato e catastrófico. Um estrondo ecoou, faíscas voaram e a escuridão engoliu o recinto. Arnaldo gritou em desespero ao ver que o curto fora geral, a luz acabara e o fogo começava a lamber o abajur. Ele amaldiçoou a hora em que chamou Dona Daisy, enquanto Rita surgia no meio da confusão, ignorando o incêndio doméstico para reclamar de seu próprio prejuízo profissional. O motor de seu consultório fundira no exato momento em que um paciente estava com o dente aberto. No meio do breu surgiu Dona Sunday, a paciente em questão, em um estado de agonia dramática. Ela gemia, pedia uma porrada na cabeça para desmaiar e implorava por anestesia. Rita, insensível, sugeriu colocar uma rolha na boca da mulher. Arnaldo tentou manter a calma e a dignidade, chamando a paciente por uma confusão de nomes entre Monday e Sunday, até ser corrigido. Era Sunday. A mulher explicou que o nome vinha de uma flor que a mãe vira em um calendário, mas Arnaldo, ácido, informou que a mãe dela estava enganada, pois ela não era uma flor, mas sim um domingo. A confusão escalou quando Dona Álvara, a síndica, apareceu reclamando que em sua casa tudo parara. Ela lamentava a perda de sua panela elétrica nova enquanto tentava fazer batata palha. A síndica relatou cenas de guerra no prédio. Dona Mago, no 6º andar, usava uma chapinha elétrica quando a cabeça pegou fogo, ficando vermelha como um macaco prego. Diziam que a chapinha colou no cérebro e torrou tudo. Álvaro exigia saber quem provocara o curto e Arnaldo prontamente apontou para Dona Daisy, que se gabava de ser chamada de Thomas Edison na infância. Dona Daisy queria uma panela nova, Sunday queria anestesia no nervo e ameaçava chamar o martelo. Quando questionaram quem era a mulher, Arnaldo explicou que ela morava na favela Nova Jambaleia, um lugar que crescia tanto quanto os dentes dela caíam. Rita mantinha seu desdém pelo ser humano, enquanto Dona Sunday sugeria que o martelo desse um corretivo em Dona Daisy. Mário Jorge interveio, comentando sobre a periculosidade de Martelo, o dono da favela, que tomara o poder em uma guerra violenta. Sunday explicou que o nome era para ser Martelo com sotaque italiano, mas o escrivão se atrapalhou. Ela ainda revelou que sua filha se chamava Bigorna. O telefone tocou e Mário Jorge atendeu. Era Martelo procurando por Isadora. Ele respondeu que a filha era do mundo e que já devia estar dando suas marteladas por aí. A conversa derivou para as profecias de Tia D.A. sobre Isadora, comparando a garota às pragas do Egito. Enquanto isso, a discussão sobre a fiação elétrica de 5ª categoria continuava. Dona Daisy tentava empurrar a culpa para Rita, alegando que ela fora a responsável por plugar o abajur. Álvaro aproveitou para destilar preconceito contra Dona Daisy, chamando-a de sapatão e alegando que isso era um vício, citando uma antiga namorada chamada Aurora. Buzena entrou em cena com uma notícia urgente. Copélia e seu Rochedo estavam no quarto e algo dera errado. Rochedo gritava que não conseguia andar. Ao chegarem lá, descobriram que o homem estava nu e paralisado devido a um choque brutal.
Copélia, com sua lógica peculiar, explicou que estava fazendo uma escova progressiva nele quando a chapinha explodiu. Arnaldo questionou como ela faria isso em um homem careca, ao que ela respondeu que as aparências enganam. Buzena tentou contar uma história de pato branco sobre um fazendeiro careca chamado Tchê Nugente, mas foi interrompida pelo estresse coletivo. A situação piorou com a chegada de Peçanha, que anunciou a interdição do apartamento de Arnaldo por falta de alvará para consultório dentário. O grupo começou uma caça às bruxas para descobrir o denunciante. Peçanha, após ser subornado com uma cervejinha, revelou o nome, Doutora Percy. Arnaldo ficou chocado ao saber que a psicóloga de seu próprio filho traíra, mas Rita lembrou que ele fora desrespeitoso ao pagá-la com cheques sem fundos, os famosos que-boi. Adonis tentou defender a terapeuta, afirmando que continuaria a desbravar suas fronteiras emocionais, mas Arnaldo cortou o financiamento. O foco mudou para Copélia, que começou a se gabar de falar vários idiomas, inclusive turco, aprendido com uma tal Madame Saruja nas Filipinas. Ela afirmou que falava turco com um homem chamado Birol, mas Mário Jorge desconfiou, pedindo uma tradução para nossa família é um caso de polícia. Copélia respondeu com frases desconexas que, segundo ela, só funcionavam com a luz apagada. Isadora reapareceu e a família discutiu medidas judiciais. Mário Jorge sugeriu empedrar o mandato de segurança, sendo corrigido para impetrar. A convivência forçada sob o mesmo teto começou a gerar tensões insuportáveis. Álvara tentou expulsar a todos, sugerindo que fossem para o barraco na favela, mas Isadora lembrou que o prédio lá sofrera um atentado à bomba. Dona Daisy, temendo ser expulsa, afirmou que se transformava com um batom, mas Mário Jorge rebateu que o rabo sempre ficava de fora. Doutora Percy surgiu com sua psicologia de confronto, propondo que aprendessem a conviver entre quatro paredes como desafio para se tornarem pessoas melhores. Arnaldo reclamava do banho anticológico de Mário Jorge, enquanto Copélia usava o banheiro alheio deixando uma imundície. Isadora, por sua vez, pensava em usar as armas israelenses de última geração que Dona Sunday deixara nos isopores para invadir outros apartamentos. Mário Jorge revelou que vendera a cama por R$150 para Rita e Arnaldo dormirem, enquanto ele e Celinha ficaram em uma barraca apertada com Dona Álvara, que sentira frio. A síndica Álvara estava em pânico com um motim de suas amigas de Guiné-Bissau, que ela pretendia mandar para Fortaleza para encontrar italianos. O ambiente era de puro desespero. Arnaldo pegou o violão e Doutora Percy sugeriu que todos cantassem em círculo. Quando a notícia de que os apartamentos foram liberados finalmente chegou, o alívio foi curto. Peçanha avisou que o apartamento de Dona Daisy tinha um homem bêbado na cama e o estrado quebrado. Doutora Percy confessou ser fofoqueira e espalhar as histórias dos pacientes. De repente, o pânico voltou. Os homens estavam vindo. Em um ato de desespero para se livrar das armas israelenses, eles jogaram tudo pela janela, espalhando o arsenal pelo parque aquático do condomínio. Para disfarçar o crime perante os policiais e vizinhos, o grupo se reuniu em roda, fingindo ser uma família harmônica. Catal dedilhou o violão e todos começaram a cantar andança, com letras improvisadas sobre a morte, a dor e o amor por aquele monte de bônus, enquanto observavam, entre um verso e outro, os condomínios lá embaixo disputando as armas que caíam do céu. No fim, Celinha ainda clamava por sua panela nova, fechando o ciclo de absurdos do Jambalaia.